Clara parou à porta da velha fazenda de Willow Creek, sentindo seu coração acelerar. O lugar estava envolto em um silêncio sepulcral, com as janelas empoeiradas e a madeira rangendo sob a brisa fria. Era como se a própria casa estivesse respirando, guardando segredos que ela não conseguia compreender. Por que eu tenho que fazer isso? Pensou, enquanto a responsabilidade de cuidar do legado da avó pesava em seus ombros. A morte de sua avó havia sido um golpe duro, e Clara se via agora sozinha em um lugar que tinha sido um lar de amor e alegria. Ela deu um passo à frente, hesitante. A porta se abriu com um gemido e Clara entrou, o cheiro de mofo e madeira velha a envolveu. A sala estava cheia de coisas que pertenciam à sua avó, lembranças de tempos passados. Clara se sentou em uma cadeira desgastada e começou a explorar os objetos. Cada um deles parecia contar uma história, mas havia algo que a atraía mais, um baú em um canto escuro. Com um esforço, ela o abriu e entre os objetos encontrou um diário envelhecido. Um diário, murmurou para si mesma, a curiosidade começando a se misturar com uma ponta de apreensão. O que estaria escrito ali? Clara passou as páginas com cuidado, e logo se deparou com relatos sobre espantalhos. Espantalhos? Guardiões da fazenda? Ela leu em voz alta, a estranheza das palavras fazendo seu estômago revirar. O diário falava de forças malignas que os espantalhos protegiam, e Clara se lembrou das histórias que ouvia quando criança. Era tudo verdade? Questionou, um frio passando pela espinha. Enquanto Clara se perdia nas palavras de sua avó, um vento forte soprou pela sala, fazendo as janelas rangerem. O que foi isso? Ela exclamou, levantando-se rapidamente. O coração batia acelerado em seu peito. Era só o vento ou havia algo mais ali? Suas lembranças da infância voltaram, cheias de nostalgia, mas também de medo. As histórias sobre os espantalhos, que antes eram contos que a faziam rir, agora pareciam mais sombrias. Eu não deveria ter vindo aqui, Clara pensou, mas a necessidade de entender seu passado era mais forte. Ela começou a andar pela casa, cada passo ecoando no silêncio. O relógio na parede parecia ticar em um ritmo inquietante, e Clara não pôde evitar sentir que algo a observava. Alguém está aqui? Ela chamou, sua voz tremendo. Mas tudo o que recebeu foi o eco de suas próprias palavras. Com o diário ainda em mãos, ela decidiu sair e explorar o exterior da fazenda. O sol se punha, lançando sombras longas sobre os campos. Clara olhou para os espantalhos que estavam espalhados pelo terreno, suas silhuetas escuras recortadas contra o céu laranja. Eles são só bonecos, pensou, mas a inquietação a fez hesitar. O que se escondia por trás de suas aparências? E se as histórias fossem verdadeiras? Clara sentiu um misto de nostalgia e medo. As memórias de sua avó a envolviam, mas a presença estranha da fazenda a fazia questionar tudo. O que eu realmente herdei? Ela se perguntou, enquanto uma brisa leve soprava, quase como se os espantalhos respondessem à sua indagação. A noite caía, e Clara sabia que as respostas que buscava estavam mais próximas do que ela imaginava. Clara sentou-se no velho sofá da sala, segurando o diário com firmeza. As páginas amareladas sob suas mãos pareciam pulsar com vida própria enquanto ela mergulhava mais fundo nas palavras de sua avó. A história do amor trágico de sua avó e de um pacto misterioso saltou aos olhos dela. Um pacto que trouxe prosperidade à fazenda em troca de algo valioso, leu em voz alta, a voz tremendo. A ideia de que a felicidade da família podia ter um preço a deixou inquieta. O que teria sido sacrificado? Enquanto refletia sobre as palavras, Clara decidiu que precisava entender o que realmente havia acontecido na fazenda. Com o diário em uma mão e uma lanterninha na outra, ela saiu de casa em direção aos campos. A luz fraca iluminava seu caminho, criando sombras dançantes ao seu redor. O ar estava pesado e a neblina começava a se formar, envolvendo tudo em um manto branco. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao caminhar pelos campos, Clara notou que os espantalhos pareciam diferentes naquela noite. Era como se eles estivessem se movendo, sussurrando entre si. É só a minha imaginação? Pensou, olhando para eles com um misto de medo e fascinação. Os espantalhos que antes pareciam apenas bonecos de palha, agora tinham uma presença palpável. As histórias que sua avó contará começaram a ecoar em sua mente, e Clara não pôde evitar sentir que algo estava errado. Ela parou em frente a um dos espantalhos, seu coração batendo forte. Você é um guardião, não é? Sussurrou para a figura imóvel, esperando uma resposta que nunca viria. O silêncio era ensurdecedor, e a sensação de estar sendo observada aumentava a cada segundo. Clara se lembrou das advertências do diário sobre forças malignas. O medo começou a tomar conta dela, e a dúvida a consumia. O que sua avó realmente havia feito? E que tipo de poder estava ligado àquela fazenda?
Sentindo-se perdida, Clara começou a refletir sobre o significado do pacto. Eu não posso deixar que isso afete meu futuro, pensou, lutando contra a ideia de que sua vida estava atrelada a um acordo sombrio. Ela queria honrar a memória de sua avó, mas ao mesmo tempo sentia que precisava libertar a fazenda de qualquer maldição. A batalha interna a deixava confusa e angustiada. Enquanto Clara contemplava suas opções, a neblina espessa começou a cercá-la, tornando tudo mais sombrio. Ela respirou fundo, decidida a confrontar seus medos. Eu preciso saber a verdade, disse para si mesma. A coragem se formou em seu interior, e ela se sentiu pronta para buscar as respostas que tanto precisava. Com passos firmes, Clara fez um pacto consigo mesma. Ela não se deixaria dominar pelo medo. A fazenda tinha muitos segredos, e estava na hora de descobri-los. Enquanto a neblina girava ao seu redor, Clara sentiu que estava prestes a desvendar algo profundo e aterrador. O caminho para a verdade estava diante dela, e ela estava determinada a percorrê-lo. A noite estava apenas começando, e com ela, um novo capítulo nas histórias de Willow Creek. A tensão na fazenda de Willow Creek aumentava a cada dia, e Clara sentia que estava cercada por mistérios que a deixavam inquieta. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhava pelo quintal, ela encontrou Ethan, seu namorado, observando os espantalhos. O olhar dele era distante e pensativo. Clara se aproximou, e o clima entre os dois se tornou pesado. Ela decidiu que era hora de conversar sobre o que estava acontecendo. Ethan, precisamos falar, disse Clara, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ele a olhou, e Clara percebeu que havia algo que ele não estava contando. Era como se um segredo estivesse pendurado entre eles, e isso a incomodava. Sobre o que você quer falar? Ethan perguntou, sua expressão mudando rapidamente para uma máscara de preocupação. Sobre a fazenda e tudo que eu descobri no diário da minha avó, Clara começou, sentindo o coração acelerar. Eu preciso saber se você tem alguma ligação com isso. Eu sinto que você sabe mais do que está dizendo. A expressão de Ethan se tornou sombria. Clara, ele hesitou, parecendo lutar com as palavras. Eu tenho um laço com a fazenda, mas não sei se você está pronta para ouvir isso. Clara sentiu um frio na barriga. Por favor, Ethan, eu preciso entender. Estamos juntos, e isso nos afeta. Não podemos enfrentar isso sozinhos. Ele respirou fundo e começou a contar. Meu avô fez um pacto com as forças da fazenda. Ele achou que poderia controlá-las, mas acabou se envolvendo em algo muito mais profundo. A maldição que afeta a propriedade também está ligada à minha família. A revelação caiu sobre Clara como um peso. Ela sempre soube que havia algo especial e sombrio na conexão de Ethan com a fazenda, mas ouvir isso a deixou assustada. Você sabia? Por que você não me contou antes? Ela perguntou, sua voz tremendo. Eu não queria te envolver nisso. Eu pensei que poderíamos apenas viver nossa vida e deixar o passado para trás. Mas agora, com tudo o que está acontecendo, eu vejo que não posso esconder mais. Eu amo você, Clara, e isso me assusta. O que está em jogo é muito maior do que nós dois. Clara sentiu um misto de amor e medo. O que Ethan disse a fez pensar sobre o verdadeiro significado do pacto. Ela percebeu que sua própria felicidade estava entrelaçada com a maldição que assombrava a fazenda. Se a maldição está ligada a você, o que eu posso fazer? Que tipo de sacrifício você pode ter que enfrentar? Eu não sei. Mas quebrar o pacto pode significar sacrificar alguém que amamos. E eu não quero te perder, Ethan respondeu, com o olhar cheio de preocupação. Clara sentiu o peso dessas palavras. A ideia de sacrificar alguém que amava era um dilema moral que a atormentava. E se o nosso amor for forte o suficiente para enfrentar isso? E se conseguirmos encontrar uma maneira de quebrar a maldição sem que alguém se machuque? O ambiente ao redor deles parecia ficar mais opressivo. Clara sentiu como se os espíritos da fazenda estivessem observando cada movimento, cada palavra. A pressão era intensa, e ela se perguntou se o amor que sentiam um pelo outro seria suficiente para superar essa maldição. Eu quero tentar, Ethan. Quero descobrir a verdade e enfrentar isso juntos. Mas precisamos nos preparar para o que pode acontecer, disse Clara, determinada. Enquanto a neblina começava a se formar novamente, ela percebeu que a batalha estava apenas começando. O futuro estava incerto, mas Clara sabia que precisava enfrentar seus medos e buscar a verdade, não apenas para si, mas também para Ethan. A fazenda escondia segredos que poderiam mudar tudo, e ela estava pronta para desvendá-los, mesmo que isso significasse confrontar o passado obscuro que unia suas vidas. Clara olhou para a fazenda, sentindo que o peso da decisão a esmagava. Ela precisava tentar quebrar o pacto que sua avó fizera, acreditando que o amor por Ethan era forte o suficiente para enfrentar as consequências. A noite se aproximava,
trazendo consigo uma neblina espessa que envolvia a propriedade em um manto de mistério e medo. Clara respirou fundo, sabendo que estava prestes a fazer algo arriscado. Enquanto se preparava para o ritual, Clara organizou os itens que havia encontrado no diário de sua avó. Ela acendeu velas em um círculo no chão, criando um espaço sagrado onde esperava que pudesse se conectar com as forças da fazenda. O coração dela batia acelerado, entre a esperança e o medo do que estava por vir. A cada passo, ela sentia que os espíritos a observavam, como se estivessem prontos para intervir. Com as velas acesas, Clara começou a entoar as palavras que havia lido. Sua voz tremia, mas ela se esforçou para manter a firmeza. A atmosfera ao redor dela parecia mudar, e um vento frio soprou, fazendo as chamas das velas dançarem. Clara fechou os olhos, sentindo que estava se conectando com algo além deste mundo. No entanto, à medida que proferia as palavras do ritual, uma sensação de desconforto começou a crescer. Sons estranhos ecoaram ao longe, como se a fazenda estivesse se agitando. Clara hesitou, mas a determinação a empurrou a continuar. Ela acreditava que o amor poderia romper as correntes da maldição. Então, ao pronunciar a última frase, um grito estridente cortou o ar. Clara abriu os olhos, e o que viu a deixou paralisada. Os espantalhos que antes pareciam estáticos, agora se moviam, suas silhuetas distorcidas dançando de forma ameaçadora. A fazenda se transformou em um campo de batalha entre os vivos e os espíritos, e Clara estava no centro desse caos. A neblina se espessou, e Clara sentiu uma presença sombria se aproximando. A tensão era palpável, e ela percebeu que o sacrifício que deveria fazer não era apenas uma escolha, mas uma imposição. Um horror a invadiu, e a realidade do ritual se desdobrou diante dela. Ela não estava apenas tentando quebrar um pacto, estava desencadeando forças que não compreendia. Desesperada, Clara se lembrou das advertências do diário sobre os espantalhos como guardiões. Eles estavam ali para proteger a fazenda de algo muito mais maligno. O que ela havia despertado poderia ser devastador. Uma onda de pavor tomou conta dela, e a certeza de que suas ações poderiam ter consequências terríveis começou a pesar em seu coração. Com a neblina se espiralando ao seu redor e os espíritos se manifestando, Clara se deu conta de que sua luta contra a maldição não seria fácil. O amor por Ethan, tão forte e verdadeiro, agora parecia pequeno diante da força que ela havia invocado. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, e assim, em meio ao caos, Clara se viu em uma encruzilhada. O que havia começado como um ato de amor se transformou em um convite para o desespero. Ela precisava encontrar uma maneira de reverter o que havia feito antes que fosse tarde demais. O futuro da fazenda e o destino de Ethan estavam em suas mãos, e Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tragédia se concretizou de forma brutal. Clara, em um momento de desespero, viu Ethan ser puxado pelas forças malignas que ela nunca quis invocar. O grito dele ainda ecoava em sua mente enquanto ela caía de joelhos no chão da fazenda, cercada pela neblina. O amor que sentia por ele, tão forte e verdadeiro, não foi suficiente para protegê-lo. A dor de sua perda a consumia, e Clara sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado. Sozinha, Clara se viu em um mundo de solidão e arrependimento. A fazenda, que antes era um lugar de recordações felizes, agora se tornará um cárcere de dor. As paredes pareciam sussurrar segredos de tristeza, e cada canto da propriedade lembrava do que havia perdido. O luto a envolvia como um manto pesado, e cada respiração era um lembrete da ausência de Ethan. Em meio ao desespero, Clara começou a procurar consolo onde podia. As histórias que ouvirá sobre os espantalhos, os guardiões da fazenda, agora tomavam uma nova forma. Ela se lembrava das noites em que sua avó lhe contará sobre eles, falando como eram protetores contra as forças do mal. Agora, Clara se sentia tentada a conversar com eles, como se pudessem entender sua dor. Sentando-se em um campo próximo, Clara olhou para os espantalhos que pareciam vigiar a terra. Eles não eram mais figuras assustadoras, agora pareciam quase humanos. Clara falou com eles, contando sobre seu amor por Ethan, sobre como ela nunca quis que isso acontecesse. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto expressava sua culpa e sua tristeza. A neblina, que antes simbolizava mistério, agora representava sua solidão e perda. Os espantalhos, em seu silêncio, pareciam ouvir. Clara imaginou que, de alguma forma, eles compreendiam a profundidade de sua dor. Ela se perguntava se eles também conheciam a tristeza de perder alguém querido. Essa conexão estranha a ajudava a sentir que não estava completamente sozinha. As emoções dela refletiam-se nas figuras de palha que, quietas, pareciam guardar os segredos da fazenda.
A cada dia que passava, o luto de Clara se tornava mais denso. Ela caminhava pelos campos, mas o que antes era um lugar de beleza agora parecia um deserto de desespero. A natureza que um dia floresceu ao redor da fazenda, agora parecia morrer junto com sua esperança. Clara lutava contra a dor, mas sentia que a sombra da maldição a seguia. A fazenda, em sua essência, tornará-se um símbolo de sua prisão emocional e espiritual. Ao olhar para os espantalhos uma última vez, Clara percebeu que eles não eram apenas guardiões, mas também testemunhas de sua tragédia. Eles haviam sido criados para proteger a fazenda, mas agora se tornaram parte de sua história de amor e perda. A neblina envolvia tudo, como um lembrete constante do que ela havia perdido e do que a maldição ainda poderia trazer. Clara fez um voto silencioso. Ela nunca esqueceria Ethan. Mesmo que a fazenda se tornasse um lugar de dor, ela guardaria suas memórias. A luta contra a maldição poderia continuar, mas ela decidiria que o amor por Ethan sempre seria uma parte dela, mesmo em meio ao desespero. E assim, com o coração pesado, Clara olhou para os espantalhos sob a luz da lua, sentindo que suas vidas agora estavam entrelaçadas. Enquanto a fazenda continuava a guardar seus segredos sombrios, Clara acordou em um dia nublado. A neblina ainda pairava sobre a fazenda como um cobertor pesado. Ela sentiu que sua tristeza se tornará uma parte dela, como uma sombra que nunca a deixava. A casa estava em silêncio, e esse silêncio a deixava ainda mais angustiada. A realidade de que não poderia escapar da maldição a assombrava. A fazenda, que um dia foi um lar cheio de vida, agora parecia uma prisão emocional e espiritual. Ela caminhou pelos campos, observando os espantalhos que estavam espalhados pela propriedade. Aqueles que antes eram apenas figuras assustadoras agora pareciam testemunhas de sua dor. Clara parou diante de um espantalho em particular, que parecia mais humano do que os outros. Com uma voz suave, ela começou a falar, como se estivesse se dirigindo a um amigo. Contou sobre seu amor por Ethan, sobre a tragédia que a havia atingido e como tudo havia mudado rapidamente. A dor em seu peito era tão intensa que ela se perguntou se conseguiria suportá-la. Com o passar dos dias, a atmosfera opressiva da fazenda aumentava. Clara sentia que a solidão a envolvia cada vez mais. Os sussurros que antes pareciam apenas fantasias agora eram reais. Ela começou a ter a impressão de que os espantalhos a observavam, como se soubessem de seu sofrimento. Clara se perguntava se eles também tinham histórias de dor e perda para contar. Em um momento de clareza, Clara decidiu que precisava proteger os outros do horror que residia naquela fazenda. Ela lembrou-se do diário de sua avó e das advertências sobre os espantalhos e as forças malignas que eles protegiam. Se ela mantivesse o segredo, talvez pudesse evitar que mais pessoas se ferissem. A ideia de que sua dor poderia servir para salvar outros trouxe um leve alívio para seu coração. Clara começou a escrever suas próprias reflexões em um caderno. Era uma forma de guardar a memória de Ethan e também de registrar sua luta contra a maldição. Ela queria que, se um dia alguém encontrasse seu caderno, pudesse entender o que havia acontecido e por que a fazenda era um lugar perigoso. As páginas eram preenchidas com emoções, memórias e promessas de proteção. À noite, sob a luz da lua, Clara se sentou novamente em frente aos espantalhos. Eles estavam ali, imóveis, mas ela sentia que havia uma conexão entre eles. Com lágrimas nos olhos, Clara fez um pedido silencioso. Ela desejou que a fazenda pudesse um dia se libertar da maldição que a envolvia. Que os espantalhos pudessem, de alguma forma, ajudar a proteger aqueles que amava. O vento soprou suavemente, e Clara fechou os olhos por um momento, sentindo a presença dos espíritos ao seu redor. Desejava que eles escutassem seu desejo de paz. A neblina que antes a oprimia, agora parecia uma promessa de que a luta ainda não havia acabado. Clara sabia que guardaria o segredo da fazenda, mas também que seu amor por Ethan viveria para sempre. Assim, Clara levantou-se e olhou para os espantalhos mais uma vez. Eles eram mais do que apenas figuras de palha, eram parte de sua história. A fazenda continuaria a guardar seus segredos sombrios, mas Clara estava determinada a enfrentar o que viesse, mantendo a memória de Ethan viva em seu coração. Clara acordou com a luz suave do amanhecer entrando pela janela. A neblina começava a se dissipar, mas a sensação de tristeza ainda pairava sobre a fazenda. Ela se levantou da cama, decidida a enfrentar mais um dia, mesmo com o peso da dor no coração. A lembrança de Ethan a acompanhava, e ela sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com isso. Após se arrumar, Clara decidiu sair para o campo. O ar fresco da manhã trazia um leve alívio, e os sons da natureza começaram a preencher o silêncio que a cercava. Enquanto caminhava, Clara se lembrou das histórias que sua avó contava sobre os espantalhos.
Ela parou diante de um deles, um espantalho que sempre a intrigou. Olhando para ele, sentiu que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo na fazenda. Clara decidiu investigar os espantalhos mais de perto. Ela se aproximou de cada um, observando suas expressões e a maneira como estavam posicionados. Pareciam guardar segredos, e Clara sentiu uma conexão com eles. Com um impulso, Clara começou a falar com os espantalhos, contando sobre seus medos e sua dor. Ela precisava desabafar, mesmo que fosse para figuras de palha. Enquanto falava, um pensamento surgiu em sua mente. E se os espantalhos realmente tivessem um papel a desempenhar na maldição da fazenda? O diário de sua avó mencionava que eles eram os guardiões, mas Clara não tinha certeza do que isso significava. Ela decidiu que precisava descobrir mais. Era hora de investigar mais fundo as histórias da família. Clara se lembrou do sótão da casa, onde muitos pertences da avó estavam guardados. Ela subiu as escadas empoeiradas e começou a revirar caixas e baús. Entre as coisas, encontrou velhos álbuns de fotos e cartas. Cada item parecia contar uma parte da história de sua família. Clara analisou cada detalhe, procurando pistas que pudessem ajudá-la a entender a maldição da fazenda. Ao folhear um álbum, Clara encontrou uma foto de sua avó jovem ao lado de um espantalho. Na imagem, sua avó sorria, e Clara percebeu que havia algo mais na relação entre sua avó e aqueles espantalhos. Ela continuou a procurar, e logo encontrou uma carta que parecia ter sido escrita por sua avó. As palavras eram cheias de amor e esperança, mas também de advertência sobre os perigos que cercavam a fazenda. Clara leu a carta com atenção, absorvendo cada palavra. Sua avó falava sobre a importância de manter o pacto em segredo, mas também mencionava a necessidade de coragem para enfrentar os desafios. Clara sentiu uma chama de determinação acender dentro dela. Ela precisava descobrir a verdade, não só para si, mas também para honrar a memória de Ethan. Ao descer do sótão, Clara percebeu que a neblina havia se dissipado completamente, revelando um dia claro e ensolarado. O calor do sol parecia aquecer seu coração, e ela sentiu que a esperança ainda era possível. Clara decidiu que, independentemente do que acontecesse, enfrentaria a maldição da fazenda. Estava pronta para buscar respostas e, quem sabe, libertar a propriedade do seu passado sombrio. Com um novo propósito, Clara olhou para os campos e para os espantalhos. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, mas agora sentia que não estava sozinha. A memória de Ethan e a força de sua avó a guiariam. Clara respirou fundo, sentindo que a vida ainda tinha muito a oferecer, e que a história da fazenda poderia finalmente mudar. Inscreva-se no canal para receber mais histórias de terror.